justiça brasileira tratou o caso do rapaz que ejaculou no ombro de uma moça no ônibus, reflete um conceito que o Poder Judiciário brasileiro tem, que é muito baseado na história do direito brasileiro. O direito brasileiro ele é todo construído a partir do manual da Inquisição medieval, né, que acaba refletindo nas ordenações filipinas, que é uma lei da Espanha medieval e que é a grande inspiração do Código Civil e do Código Penal brasileiro, que duraram todo o século passado. Então, a gente constrói um sistema de justiça no Brasil, ensino jurídico, um conjunto de leis e de operações do judiciário que é fundado numa ideia de que as mulheres não são sujeitos de direito a serem respeitados. A palavra mulher como sujeito a ser respeitado no Código Penal não aparece, né? A gente conseguiu que, por muito ativismo do movimento de mulheres, que o estupro passasse a ser considerado um crime contra a pessoa e não um crime contra a honra há uma década atrás, né? Então, havia e há resquícios fortes disso por parte da operação de justiça no Brasil, incluindo aí leis, decisões, atitudes, instituições, um princípio de superioridade masculina sobre a feminina. Então, obviamente, a gente tem ainda uma ausência da devida proteção legal à integridade do corpo das mulheres, à integridade do pensamento das mulheres, e isso acaba aparecendo na forma como se tomam decisões. Não só na forma como as leis são desenhadas, mas também na forma como se tomam decisões. O que foi ruim nesse episódio todo, obviamente, foi uma sentença que diz não é constrangimento. A sentença tinha que dizer, é um constrangimento sexual horrível. Também reflete um certo histórico de como que uma sociedade se relaciona com a infração, com aquilo que sai fora da ordem, né? E há muitas formas de uma sociedade se relacionarem com isso. Se a gente for pensar o que são as nossas sociedades originárias no Brasil, que são as dos povos indígenas, não há cárcere, né? Há outros mecanismos de controle social e de regulação dessas relações, mas cárcere não há. Muito menos cárcere com rato, barata, podre, tortura, tuberculose, sem remédio, que é o padrão dos superlotado, que é o padrão dos cárceres brasileiros. Dizer que esse modelo de encarceramento massivo e de justiciamento através da prisão resolve os problemas de violência é simplesmente a gente não enxergar o país em que vive. A gente tem cadeias superlotadas, a gente tem um percentual enorme da população. O Brasil está entre os 5 países do mundo que mais encarcera e não vê os índices de violência baixarem. A Themis é uma organização feminista de direitos humanos. Nós não defendemos o encarceramento massivo, não defendemos a tortura nas prisões e não queremos que isso aconteça com ninguém, nem com agressores de mulheres. O que a gente quer? A gente quer que se pense nos sistemas punitivos no Brasil. Tem que punir o sujeito, obviamente. Ele está fazendo com ela, vai fazer com outras, certamente. O problema não é ele, o problema é que outros homens também fazem. Quantos outros homens fazem? O que a gente quer? A gente quer que ele não faça mais, mas fundamentalmente a gente quer que ninguém faça, né? Então, aí entra um debate que é de mudança de padrão cultural, de uma certa reação pública, e nesse sentido, a reação pública de crítica, ela é muito importante, e eu gosto muito dela. O fato de que o ônibus parou, que o motorista reagiu, que a população pegou o cara e tal, bom, essa é uma atitude positiva. Eles bateram no cara? Não, eles chamaram a polícia, tá certo. Cada vez que um homem abusar de uma mulher dentro de um ônibus, o ônibus tem que parar. Um super avanço. Por quê? O problema da violência contra as mulheres é ela ser naturalizada, ela ser legalizada, como ela foi por séculos no Brasil. A violência, né, o castigo contra as esposas era permitido, assim como contra crianças, né? Então, ela ser ou legalmente permitida ou omitida de qualquer tratamento legal. A Lei Maria da Penha é de 2006. Até então, a gente não tinha uma lei que dizia que bater em mulher era crime, né? No sentido da violência doméstica. Então, sem dúvida, uma reação da sociedade à violência
muito positiva, a reação de um novo feminismo, né? Desses novos coletivos que mobiliza operadores do direito, que mobiliza profissionais da saúde, da comunicação, é super positivo, porque ele produz uma diferença do que é o natural e o silenciado e do que é uma situação de violência contra as mulheres que merece ser discutida, merece ser pensada. Processo de retrocesso político no Brasil e no mundo, porque vários governos se aliaram ao que tem de mais conservador nas sociedades, que é o caso do Brasil hoje. A nossa sociedade inteira é conservadora? Não, tem uma parcela reduzida dela, minoritária, eu diria, que é muito conservadora, né? No entanto, o atual governo federal, né, ele reforça isso. E aí, nesse sentido, os governos e os tribunais são muito importantes, porque como instituições de Estado, eles podem dar eco para determinado tipo de opiniões e de atitudes, que poderiam ser as atitudes de igualdade, de defesa de direitos, de proteção de todas as pessoas na sociedade. Mas hoje, infelizmente, dão eco para atitudes muito violentas, muito conservadoras, ao, por exemplo, não considerar que atitudes de violência contra mulheres sejam constrangimentos sérios ou mesmo crimes. Tem vários países no mundo que os índices de violência conhecidos são muito baixos, né? E acho que tem um cardápio de soluções assim, que a gente deve pensar e que, inclusive, estão presentes na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é uma lei criminal, ela é uma lei de reorganização dos serviços públicos para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. Acho que tem uma dimensão que é exatamente o ambiente familiar, o quanto as pessoas são ou não acostumadas a viver sob violência, né? Qual é o padrão de relações intrafamiliares e como que prevenir a violência doméstica e a violência contra crianças e adolescentes tem um impacto no conjunto da sociedade, com campanhas, com fortalecimento de conselhos tutelares, com trabalho com adolescentes. Acho que tem uma outra dimensão que é a dimensão da socialização mesmo, que se dá nas escolas, em primeiro lugar. Então, todo o debate sobre gênero nas escolas, que hoje vem sendo perseguido pelas bancadas fundamentalistas nas câmaras municipais, assembleias, no Congresso, não querem proibir o debate de gênero nas escolas, ele é um desserviço à ideia de prevenção de violência. Acho que é muito importante a gente pensar o setor saúde, porque efetivamente quando há agressão contra o corpo das mulheres, contra as mulheres, elas procuram serviços de saúde. Então, os serviços de saúde saberem fazer acolhida, entender o que está acontecendo, fazer orientação, é um lugar fundamental. Tudo isso antes de chegar na justiça.